Bom, então, aula de metodologia de modelagem que trata a etapa 3. Vamos agora à segunda parte dessa aula. Bom, a segunda parte dessa aula trataremos o refinamento com diagramas de interação. Então, casos de uso já foram refinados em diagramas de atividades, vimos isso na primeira parte da aula. O próximo passo agora são os diagramas de interação, refinar casos de uso com diagramas de interação. Trataremos duas situações. Primeiro, o diagrama de comunicação, focado apenas no cenário principal, e ali a interrogação dizendo, olha, podemos ou não passar por essa etapa, por esse passo, numa situação real. Vamos escolher se trabalharemos com diagrama de comunicação ou não. E, a seguir, diagrama de sequência, focando em todos os cenários. Então, essa passagem do diagrama de atividades para o diagrama de interação, quer dizer, ela visa aumentar o detalhamento da minha modelagem. Quer dizer, não apenas traduzir formatos de diagrama, traduzir o que está no diagrama de atividades para os diagramas de interação. Também isso, mas não apenas. Mas aumentar o detalhamento, lembrando que eu estou detalhando rumo ao código, quer dizer, mais detalhes até chegar próximo ao nível de detalhamento da implementação. Bom, então começando com o diagrama de comunicação, então, ênfase é quem faz, focado, portanto, apenas no cenário principal, modelagem com diagrama de comunicação. Então, dito ali, voltado a modelar apenas o cenário principal, e o cenário principal sabemos, quando a meta do caso de uso é atingida, por exemplo, no nosso caso de uso, procedimento de lance já iniciado lá na parte 1 da aula, o procedimento de lance, o cenário principal, que é um lance irregular, um lance, como eu espero que aconteça um lance de jogo da velha. Muito bem, então, a observação feita antes e repetida, enfatizada agora. A modelagem com diagrama de comunicação focada apenas no cenário principal é uma etapa, um passo intermediário entre o diagrama de atividades e o diagrama de sequência. Quer dizer, entre uma modelagem focada apenas no que, para uma modelagem focada no quem e o que, com todos os cenários. E que nós não usamos em todas as modelagens. Então, dito ali, é recomendável apenas quando o caso de uso está associado a muitos cenários. Então, quer dizer, a grande quantidade de cenários pode ser um motivo para ter uma modelagem em que foque apenas no cenário principal, destaque apenas o cenário principal. Outra situação também ali colocada, quando o cenário principal e os outros cenários apresentam alguma complexidade. E ali um comentário, julgamento de complexidade é uma decisão de projeto. Quer dizer, qual o grau de complexidade, como eu avalio complexidade, qual o grau de complexidade eu considero complexidade suficiente para justificar ou não o diagrama de comunicação. Bom, então, de qualquer modo, fica destacado que essa etapa, não necessariamente, esse passo intermediário com o diagrama de comunicação, não necessariamente ocorreria todas as vezes que eu fosse refinar um caso de uso. Muito bem, então vamos ao detalhamento do caso de uso usando o diagrama de comunicação. Então, ali está dito, aqui nesse slide está apresentado um algoritmo de 3 passos, muito simples, que é o algoritmo que eu sigo para identificação de métodos durante a construção do diagrama de comunicação. Lembrando que eu já destaquei lá na aula 1 que a grande finalidade, ou talvez a principal finalidade do refinamento de casos de uso com diagramas de interação, seja exatamente a identificação dos métodos das classes. Lembrando que atributos foram identificados na etapa 2 e agora aqui na etapa 3 é que ocorrerá a identificação de métodos. Então esse algoritmo, eu estou dizendo que é um algoritmo para identificação de métodos durante a construção do diagrama de comunicação, mas também vale para o diagrama de atividades. Depois eu vou apresentar para o diagrama de atividades exatamente o mesmo algoritmo. Então, para identificação de métodos durante a construção dos diagramas de interação. Então esse algoritmo, como dá para ver, muito simples, composto de 3 passos. Primeiro passo, identificação de uma responsabilidade. Segundo passo, atribuição dessa responsabilidade. Terceiro passo, identificação de métodos. Esse algoritmo tem que ser decorado. Então, responsabilidade, atribuição da responsabilidade, identificação de métodos.
Muito bem. Falando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais, explicando um pouquinho melhor esse algoritmo, eu estou dizendo ali, passo 1. Identificar uma responsabilidade expressa em um nodo do diagrama de atividades. Então, na prática, o primeiro passo desse algoritmo eu dou quando eu construo o diagrama de atividades. Então, a identificação das responsabilidades do meu caso de uso corresponde à construção dos diagramas de atividades, né, e essas responsabilidades são os nodos, né, são aquilo que efetivamente é feito. Então, passo 1, identificar uma responsabilidade expressa em um nodo do diagrama de atividades. Agora, na construção do diagrama de comunicação, eu simplesmente vou pegar esses nodos, né, eles já foram produzidos. Passo 2, definir que elemento, instância de que classe é o dono dessa responsabilidade. Então, dado um nodo, para todo nodo, eu vou dizer, puxa, quem faz isso? Lá em tempo de execução, qual objeto fará isso? Qual objeto, instância de que classe? Então, qual objeto, ou na prática, qual classe é responsável por aquela responsabilidade? Tem que executar aquela responsabilidade, né? Responsabilidade, que estranho. Então, tem que executar aquela responsabilidade. Então, eu posso ter um ou mais donos. Esta responsabilidade adona esta classe. Ou esta responsabilidade é uma responsabilidade que será dividida entre este conjunto de classes. Depende de cada caso, depende da complexidade de cada caso. E, terceiro e último passo, associar à classe correspondente um método capaz de cumprir tal responsabilidade. Então, se eu digo, esta classe é responsável por fazer tal coisa, eu crio um método capaz de fazer, entre aspas, a tal coisa. Ok? Muito bem. Então, vamos olhar isso no nosso jogo da velha, no nosso exemplo do jogo da velha, diagrama de comunicação, cenário principal. Então, aqui está no slide o diagrama de atividades que nós vamos refinar, o diagrama de atividades do jogo da velha, produzido na primeira parte dessa aula, e ali destacado em vermelho o caminho do cenário principal. Então, o cenário principal, começando lá pelo nodo inicial, seleção de posição na interface gráfica, seguido de tratar posição, que é a invocação de um caso de uso, e passando por exibir estado, fechou. Esse é o cenário principal. É isso que nós vamos modelar. Muito bem, então começamos lá pelo nodo de cima de todos, né? Seleção de posição na interface gráfica. Então aí está, nesse slide, a ilustração da aplicação do algoritmo. Então ali está o algoritmo no meio, destacado em amarelo. Então, primeiro passo do algoritmo, identificação de uma responsabilidade. Vou pegar o primeiro nodo, a partir do nodo inicial, vou pegar o primeiro nodo do meu diagrama de atividade, que é exatamente identificação, seleção de posição na interface gráfica. Muito bem, esta é a responsabilidade. Vou atribuir esta responsabilidade a uma ou mais classes. Das classes que eu tenho até o momento, lembrando que eu estou trabalhando, focado no domínio do problema e não no domínio da solução ainda, então daquelas classes que eu tenho, seleção de posição na interface gráfica. Que classe deve tratar isso? Pois é fácil. Seleção de posição na interface gráfica, função de interface para nós, até agora a interface para nós é ator, então muito fácil. Esse diagrama, o jogo da velha, ele tem apenas um ator, que é o ator-jogador, fácil. Então, passo 2 do nosso algoritmo, atribuição da responsabilidade. Estamos atribuindo esta responsabilidade ao ator-jogador, à classe ator-jogador. Ali está. E terceiro e último passo, identificação de método. Muito bem, eu tenho que ter um método no ator-jogador responsável pela identificação da posição. Eu vou criar um método. Eu criei, ali está em vermelho embaixo, indicado pelo terceiro passo do algoritmo, identificação de método, eu estou criando o método click. Método click, dizer, olha, o usuário foi lá e clicou uma das posições da interface. E com parâmetros, parâmetro linha, parâmetro coluna, para deixar claro qual das posições foi clicada. Muito bem, então ao definir esse método clique, linha, coluna, eu acabo de identificar o primeiro método do programa Jogo da Velha. Até esse momento, vimos isso no diagrama de classes da etapa 2, que nós tínhamos o diagrama de classes com atributos, mas nenhum método. Muito bem, acabamos de identificar o primeiro método
do nosso programa. Bom, terminei para o primeiro nodo do diagrama de atividade? Sim, passo para o próximo, né? Então, passando para o segundo nodo do diagrama de atividades, ali está no lado esquerdo, o tratar posição. Tratar posição, na verdade, esse nodo é o quê? É o pontapé inicial, o disparo do caso de uso tratar posição. Então, esse nodo ele tem ali um estereótipo, use case, para dizer, olha, isso é um caso de uso. Então, eu não vou, no contexto agora do detalhamento do caso de uso, procedimento de lance, detalhar o tratar posição. Então, quando eu boto aquele estereótipo e digo isto é um outro caso de uso, e digo, olha, aqui eu só vou invocar o tratar posição. Detalhamento disso é o detalhamento deste caso de uso, não aqui, neste momento, que estamos detalhando o caso de uso, procedimento de lance. Muito bem, então a identificação de responsabilidade é o nodo tratar posição. Atribuição de responsabilidade. Pergunta, quem trata a posição? Então nós já tínhamos meio que definido que o elemento que tem a inteligência do programa seria o tabuleiro, a classe tabuleiro. Então ali o passo 2 do algoritmo, atribuição de responsabilidade, decisão de projeto, a classe tabuleiro é responsável por tratar a posição. Muito bem, passo 3, identificação de método. Vamos criar um método na classe tabuleiro responsável por tratar posição. Muito bem, chamamos esse método exatamente de tratar posição. Então, isso que aconteceu aí do método receber exatamente o mesmo nome que é o do nodo de onde ele veio, a ideia é essa mesmo, quer dizer, não precisa inventar nomes, quanto mais coincidência nesse caso, melhor. Então, o método responsável pela ação, pelo caso de uso, por disparar o tratar posição, é o método chamado tratar posição da classe tabuleiro. Muito bem, então nós repetimos a aplicação desse algoritmo para todo o diagrama de atividades. E vamos identificando os métodos, basicamente é isso. Muito bem, e aí nós vamos, identificados os métodos, construir o nosso diagrama de comunicação. No nosso diagrama de interação, repito, se nós fôssemos construir não um diagrama de comunicação, mas o de sequência, os passos seriam exatamente os mesmos. Só que agora, a seguir, ao invés de desenhar um diagrama de comunicação, como faremos, desenharíamos um diagrama de sequência. Mas então, como estamos trabalhando com o diagrama de comunicação focados apenas no cenário principal, vamos pegar esses dois métodos que nós identificamos e vamos começar a construção do diagrama de comunicação. Muito bem, então os dois métodos que nós identificamos estão destacados com aquelas setas azuis, setas azuis no lado superior esquerdo da imagem. Muito bem, então ali a seta azul de cima, o primeiro método, clique, linha coluna, invocado de ator-jogador. Então, o primeiro método que nós identificamos, a primeira ação que ocorre na execução desse caso de uso. Clique, linha, coluna, seleção da posição na interface gráfica. Ali, definido por uma mensagem achada. Então, olha, a classe tabuleiro recebe a invocação deste método clique. Mensagem achada, não estou dizendo de onde esse negócio vem. E aí, fique claro o seguinte, apenas um parênteses. Nós estamos agora na etapa 3, focando no domínio do problema e ainda não no domínio da solução, que é a etapa 5. Então, lá na etapa 5, a hora que a gente for definir como é que essa interface gráfica vai ser construída, aí nós vamos sim estar interessados de onde vem esse método, quem invoca esse método clique do ator-jogador. Nesse momento, estamos abstraindo isso. Então, o primeiro método identificado, o clique invocado de ator-jogador. O segundo método identificado, então olhando ali a seta azul à esquerda, é o tratar posição do tabuleiro. Ok, então o primeiro método é executado no ator-jogador, o segundo método que nós identificamos seria executado pela instância do tabuleiro. Bom, então aí obviamente eu tenho que ter uma passagem de controle, quer dizer, o primeiro método é executado pelo objeto ator-jogador, ele tem o controle da aplicação, o próximo tem que ser executado pelo tabuleiro, o ator-jogador tem que passar o controle da aplicação para esse tabuleiro. Bom, o que poderia acontecer, e estaria absolutamente adequado se eu fizesse assim,
Primeiro método, invocado de ator-jogador. Segundo método, tratar posição. Ator-jogador invoca tratar posição do tabuleiro. Repito, ator-jogador invocaria o segundo método, tratar posição do objeto tabuleiro. Ok. Poderia ser assim, mas eu, por um certo preciosismo, eu resolvi não fazer assim. Por quê? Eu criei um terceiro método, que está lá destacado em vermelho. Estou dizendo método para a passagem de controle. Então o ator-jogador está invocando do tabuleiro não o método tratar posição, mas um método que eu acabei de criar chamado clique, linha-coluna, basicamente a mesma assinatura do método clique, linha-coluna que foi invocado do próprio ator-jogador. Para que eu criei esse terceiro método apenas para a passagem do controle da aplicação para o objeto tabuleiro? Por um princípio que eu gosto de chamar de princípio da interface burra. O princípio da interface burra é o seguinte: se nós pensássemos que esse jogo da velha seria dividido em duas partes, uma parte é responsável por tratar os elementos do domínio do problema e outra parte é responsável por construir a interface com o usuário, e eu quero manter essas duas partes o mais separadas possível, e evidentemente o ator seria parte da interface, a regra diz o seguinte: olha, a interface não tem que tratar questões do domínio do problema. A interface tem que ser burra, ela não tem que entender o que está acontecendo. Ela apenas tem que passar informações do programa para o usuário, do usuário para o programa, ponto, sem interpretá-las. E foi basicamente baseado nisso que eu criei esse terceiro método. Então, qual é a ideia? Eu pensei o seguinte: olha, o ator saber que ao ser clicado ele deve mandar o ator tratar uma posição é muita inteligência para uma interface. Então, a interface com esse novo método clique, destacado em vermelho, no tabuleiro, então o ator-jogador invoca o método clique, a interface basicamente está comunicando: olha, tabuleiro, eu recebi um clique nessa posição. É só isso que eu sei. Daí para frente, quem sabe é o tabuleiro. Então o tabuleiro, ao receber a invocação desse método clique, aí ele sim que conhece o domínio do problema, ele sabe, bom, se eu recebi um clique numa posição, eu devo tratar esta posição. E aí, a terceira invocação, tratar posição, como nós identificamos. Então vejam, esse exemplo aí, gastei muito tempo falando dessa história de interface burra e passagem de fluxo de controle, é importante para dizer o seguinte: olha, na aplicação do algoritmo que nós vimos repetidas vezes antes, nós identificamos métodos, mas nada me impede de, na introdução desse método no diagrama de comunicação ou no diagrama de sequência, ocorrer a identificação de novos métodos, como exatamente aconteceu agora com esse segundo método clique, agora da classe tabuleiro. Muito bem, seguindo o procedimento, nós vamos basicamente construir o diagrama. Então, nesse slide nós temos o diagrama completo para o cenário principal com o diagrama de comunicação. E para não ficar procurando o número, eu destaquei com letras a ordem das mensagens. Então a ordem das mensagens está ali em ordem alfabética. A primeira lá na parte superior no meio, o método clique do ator-jogador. O jogador tem o controle da aplicação. Ele passa o controle da aplicação para o tabuleiro, invocando o método clique de tabuleiro, destacado pela letra B. Terceira execução, letra C, no tabuleiro. Tabuleiro invoca o método de tratar posição dele mesmo. Após isso, volta o controle para o ator-jogador, que executa o método D, o exibir estado, que exatamente seria a terceira ação do cenário principal, o terceiro nodo do cenário principal do diagrama de atividades. Então, o D, o exibir estado, e para exibir estado, a interface que é burra não conhece o estado, ela tem que pedir esse estado para quem conhece o tabuleiro. Então, lá embaixo apareceu mais um método identificado, o método informar estado, método destacado pela letra E, lá embaixo. Então o tabuleiro invoca de ator-jogador informar estado. Então o tabuleiro tem que ser responsável por informar o estado para o ator poder exibi-lo na interface. Muito bem, então esse é o detalhamento do caso de uso com
o diagrama de comunicação, ênfase ao cenário principal, né? Então descrevemos os passos do cenário principal, identificamos métodos a partir daquele algoritmo de 3 passos e com eles construímos o diagrama de comunicação. Esta é a modelagem do cenário principal. Então esse diagrama que aí está modela o cenário principal do procedimento de lance Jogo da Velha. Bom, feito isso, próximo passo, né? Passemos a modelagem com diagrama de sequência, agora não apenas focado no cenário principal, mas em todos os cenários. Então seria, o que eu digo ali, etapa final do refinamento de casos de uso, considerando todos os cenários e identificando todos os métodos envolvidos na execução desse caso de uso. Além dos métodos já identificados na modelagem do cenário principal, os métodos, mais métodos eventualmente para esse cenário principal e certamente métodos associados aos outros cenários. Há um detalhe que eu acho importante ressaltar aqui. Quando a gente faz a modelagem com o cenário principal e nós identificamos métodos, é possível que nós identifiquemos os métodos sem ter clareza a respeito de todos os parâmetros, sem ter clareza a respeito de tipo de retorno. Então, nessa passagem do cenário para o tratamento de todos os cenários com diagrama de sequência, é normal que, mesmo aqueles métodos que nós já identificamos, tenha alguma alteração no sentido de mais parâmetros, ou definir ou alterar o tipo de retorno. Então, isso é alguma coisa esperada. Muito bem, então, como é a identificação de métodos durante a construção do diagrama de sequência? Como eu já disse, segue exatamente o mesmo algoritmo de 3 passos. Exatamente o mesmo algoritmo de 3 passos, nada a modificar. Bom, aplicando, então, esse algoritmo ao nosso diagrama de atividades, né, pegando o pronto, que já está pronto também na construção do diagrama de comunicação, nós chegamos a este diagrama de sequência que modela todos os casos de uso modela todos os cenários do caso de uso procedimento de lance. Tá? Muito bem, então, lembrando que agora a gente não trata só o cenário principal, então o que de novo aparece nesse diagrama? Então aqui está o diagrama de atividades do procedimento de lance, e o que aparece de novo nesse diagrama de sequência que eu acabei de mostrar? Basicamente o que está destacado em vermelho, quer dizer, a avaliação resultante do tratamento, do tratar posição, se a posição selecionada é regular ou não é regular, e caso não seja, o tratamento desse não regular, que é o nodo ali à esquerda, notificar irregularidade. Então, basicamente isso aí é o que aparece de novo, o que apareceu de novo no diagrama de sequência. O resto basicamente foi tradução do diagrama de comunicação. Então aí, destacado em vermelho, a novidade. O resto que aparece antes foi basicamente copiado do diagrama de comunicação. Então, o que é novo? O que é novo? O out, o fragmento combinado out, para quê? Para aquela tomada de decisão, da posição é ou não é regular. A posição é ou não é regular. E, puxa, como é que eu sei que a posição é ou não é regular? Olha, o método tratar posição passou a ter que retornar esse resultado, se a posição é regular ou não é regular. Então ali dentro da nota mostra os valores inteiros retornados, em função da posição ser ou não ser regular. Então antes, se a gente lembrar do detalhe lá no diagrama de comunicação, lá esses métodos apareciam com retorno void. Nós não tínhamos definido um tipo de retorno, agora nós definimos um tipo de retorno. Então vai retornar inteiro. Bom, então teve essa alteração, então um detalhamento, vejam, nos métodos já identificados para definir o retorno. Esse fragmento combinado que vai definir, tratar, avaliar se o resultado de tratar posição diz que a posição é regular ou não regular. Bom, a parte regular, o tratamento regular, o cenário principal é a parte de cima, resultado igual a 0, então o operando superior do out, ali onde a condição é resultado igual a 0, exibir estado, por aí.
E novo é o que está em vermelho, né? Ali destacado em vermelho, quer dizer, é o notificar irregularidade caso a posição não seja regular. Então, com isso, nós temos o diagrama de atividade, o diagrama de sequência com todos os cenários do procedimento de lance. Bom, comparando em relação à modelagem com diagrama de comunicação, o que nós ganhamos aí? Bom, primeiro, considera todas as possibilidades previstas no diagrama de atividades. Né? A posição regular escolhida, que é o cenário principal, e a posição irregular escolhida. Né? Então, todos os cenários. Digo ali ainda, mais detalhes identificados, retornos de métodos identificados e o tratamento desses retornos, algo que a gente não fazia no diagrama de comunicação, que era focado só no cenário principal. E novos métodos identificados na medida em que eu tratei mais do que apenas o cenário principal. Né? Muito bem, agora um ponto assim, extremamente relevante e que nós não vamos responder nesta parte da aula, mas vamos deixar para a terceira parte, é o seguinte. Com esse diagrama que está aí apresentado, que foi apresentado, né? Acabou o detalhamento do caso de uso do procedimento de lance? Todos os cenários foram considerados. Sim, todos os cenários foram considerados. Acabou? Não preciso detalhar mais? Quando é que eu decido se eu preciso detalhar mais ou não? Então eu diria o seguinte, o caso de uso do procedimento de lance ainda não está suficientemente detalhado com o diagrama de sequência. Por quê? E o que fazer? Nós vamos ver, e também o critério de parada, quando eu concluo que acabou a modelagem com o diagrama de sequência, então tudo isso nós vamos ver na parte 3 da aula de metodologia de modelagem, etapa 3. Etapa 3, parte 3, veremos isso então. Então, encerramos esta parte 2.